sou de lua, somos de lua, de faces e fases. E estamos iniciando aqui a nossa quarta lua, nosso quarto episódio do podcast Sou de Lua. Olá, gurias, bem-vindas, bem-vindas mulheres, né, que vão acompanhar e que vão também consumir esse conteúdo com a gente. Tudo bem? Tudo certo. Uma palavrinha para o nosso começo? Com que emoção, com que sentimento, o que vem no pensamento, no princípio? Alegria. Alegria. Partilho desta tua busca, minha querida. Alegria. Movimento, então. Movimento. Então, gente, hoje a gente começa com um questionamento. Primeiramente, o movimento do autoconhecimento é circular? Vamos circular por essa pergunta, filosofando, trazendo nossos conteúdos, nossas experiências, né? E conectando aqui nessa roda, nesse círculo, e conectando com todas as mulheres que vão estar aí desse outro lado, né? Essa grande rede. E a gente sempre começa com presença, né? Eu vou convidar hoje as mulheres que estão em casa e as mulheres que estão aqui também nesse círculo para a gente começar com um desafio. Um desafio duplo, eu diria. A gente vai ao encontro de um espelho que a gente tiver lá em casa, pode ser um espelho pequeno, um espelho maior, então que a gente possa ir em direção a esse espelho. E eu vou convidar as meninas aqui, né, a gente tem aí na mesa, para pegar esse espelho e trazer para próximo de si. Enxergar-se neste reflexo com calma, percebendo a sua face. Dá uma olhadinha para você. Se enxerga. Percebe todas as tuas linhas. Percebe essa face. Com calma. Respirando fundo. Os teus olhos. Tuas linhas de expressão, teu nariz, o formato dos teus lábios. Fica um pouquinho decantando esse olhar e essa face, com calma e com cautela. Algumas talvez façam isso todos os dias, outras não, algumas vezes, né? E a gente fica um pouquinho nesse tempo de observação, de contemplação de si mesmo. Ainda nesse movimento, eu vou convidar a gente a fechar os olhos um pouquinho. E agora, com a intervenção das nossas mãos, a gente vai sentir essa face. Fazendo um leve carinho nela, sentindo as bochechas. Como está a temperatura? Eu trago uma leve massagem para o meu rosto. Percebendo ele com esse toque. Devagarinho, um toque mais sutil, um toque mais intenso. Como o meu corpo e o meu movimento pede. Eu me entrego para esse toque. Eu permito que esse toque aconteça. E eu vou permitindo também tocar o meu corpo. Sincronizando com a minha respiração. E sentindo esse corpo. Os braços, o tronco, o coração que bate, encontra essas batidas, essa batida do tambor aí de dentro. Sente o teu corpo, que lugar pede para ser tocado, a intensidade desse toque. A gente vai sentindo e permitindo se tocar.
permitindo esse movimento das mãos sobre esse templo que é o nosso corpo. E devagarinho, aos pouquinhos, agora com essa presença, a gente vai abrindo os olhos. Chegando de fato. Como é, gurias? Como é tocar esse corpo? Como é olhar para essa face? Como é aí do outro lado? Como eu questionei, a gente faz isso, será todo dia? A gente acorda e se olha e percebe essa presença ou essa pessoa, né, que nos acompanha em tudo que a gente faça? Ou esse corpo que nos leva, né, para onde a gente precisa ir? Como que é esse movimento de se tocar e se ver? Como foi aqui, gurias? Acho que a correria do dia a dia, né, a gente acaba passando um pouco que desapercebido desse movimento, né, dessa conexão da minha mente, do meu corpo com o dia a dia, com as rotinas, enfim, né? E a gente acaba caindo na mesmice. Então, hoje foi algo diferente, porque a gente estava aqui já, né, com a mente já focada, né? A gente vai fazer uma meditação. Agora, no dia a dia, acordar de manhã e começar assim, acho que a gente acaba passando batido. Não sei se assim é para ti também, Beth. Já foi muito pior que isso, né? Porque a gente, quando tem filhos pequenos, que a gente tem, a situação sempre é muito mais desafiadora para que a gente se olhe, para que a gente se permita isso, né? Tu traz sempre, Júlia, a coisa da permissão, né? Desde o princípio. Desde o começo que a gente está aqui, tu traz assim, eu acho que é bem interessante, porque essa percepção é uma coisa que tem que ser aprendida também, né? É preciso que nós, mulheres, a gente busque isso, né? Essa coisa de se olhar, de se sentir, né? Embora essas dificuldades que tu trouxe, que são inerentes mesmo, né? Das coisas, da correria do dia a dia, assim. Mas isso é muito desafiador para mim, né? É muito desafiador. E por isso que eu trago como esse desafio inicial, né? Que a gente leve essa provocação para o dia a dia. Pare aqui, experimente um pouquinho disso, né? Mas leve isso para o dia a dia, como a Eli falou, né? Como a gente fala sobre essa rotina. Porque é sobre isso, né? Esse corpo, ele me acompanha por onde quer que eu vá, né? Ele me leva, né? Essa energia que está aqui pulsante, ela me leva para esses lugares. E é a partir daí, né, que se gera um movimento. Que se gera um movimento para qualquer coisa, né? Então, a partir do corpo. E não só isso, mas o corpo, ele também traz essas memórias, né? Ele registra, né? Além de me levar para onde eu preciso ir, né? Além de ter essa energia do movimento, ele também me permite registrar essas experiências e essas histórias que eu vou partilhando nessa vida, né? E que eu nasci e fui construindo. Então, a gente tem aqui memórias nesse corpo desde que a gente nasceu. Ele também é esse reflexo da nossa história, né? Somos isso, né? Somos isso, somos essa história, né? Somos essa história. E a gente começa a trazer também, a partir daí, esse ponto que esse corpo também revela as nossas ancestrais, né? Ele traz a nossa experiência enquanto criança, adolescente, todas as nossas fases, que a gente já falou sobre isso, né, nos outros podcasts, mas ele também traz isso do que veio antes da gente, que também faz parte da nossa história, né? A nossa ancestralidade. Então, quando eu movimento ele, quando eu me permito me movimentar de uma forma diferente, né, trazer essa expressão para o corpo, ou eu toco e eu acordo, eu trago essas memórias à tona também. Não só essas memórias, né, da vida aqui, mas desses fragmentos do que eu sou e de toda essa minha ancestralidade, né? Porque conta também sobre ela, né?
Com certeza, né? A gente, e o que nos motivou nesse trabalho que a gente tem feito é um pouco disso, né? É a gente poder olhar para essa ancestralidade, porque às vezes a gente nem conhecimento disso a gente tem, né? A maioria das mulheres nem para pensar muito nisso, né? Mas todas nós somos frutos dessas mulheres que vieram antes de nós, né? E que de alguma forma tocam o nosso coração, né? Nos levam a uma busca de uma coisa diferente, né? Uhum. E quando a gente traz, né, esse resgate ancestral, a gente traz também, né, o movimento do autoconhecimento, ele é circular, a gente traz essa forma geométrica, que é o círculo, né, e que também fala muito sobre essa ancestralidade, né? Quando a gente fala lá do matriarcado, lá atrás, a gente traz esse lugar de estar em círculo, que é esse lugar de igualdade, né? É um lugar onde eu te enxergo, né? A gente está aqui num círculo também, né? Nessa tríade, e nesse círculo também que é alcançado, né? Através das outras mulheres. O círculo que também é nossa motivação, né? Para o movimento dos encontros com as mulheres também presencialmente. Mas esse círculo, ele é o próprio feminino, né? Ele traz a representação e o símbolo desse feminino. E, ao mesmo tempo, também faz esse resgate de estar em roda, né? Quando a gente fala no coletivo, a gente se vê igual e resgata esses povos que também traziam esse costume de estar em roda. Esse costume de se olhar igual, né? O círculo, ele faz esse movimento de abraçar, né? De eu sou igual a você e a gente está aqui de mão dada. Não existe uma hierarquia que vem de cima, né? Porque a gente é igual, é horizontal, né? Eu diria assim. E a gente vê, né, que... vamos falar no dia a dia, né? O masculino, ele tem essa coisa, né, do se encontrar, que seja para jogar um futebol, que seja qualquer coisa assim. Nós mulheres, a gente acaba tendo pouco essas atividades, né? Então, se vê que ultimamente as mulheres estão buscando um pouco mais esse resgate, né? De vamos nos encontrar, sei lá, para conversar, para fazer uma terapia, para fazer uma dança, né? Para fazer um yoga, né? Mas é necessário essa troca com o feminino, né? Se perdeu isso que se tinha muito, né? Se fala nos povos originários, né? Que as mulheres tinham essa coisa de fazer os rituais, de passar para as meninas que vinham vindo, né? E que isso foi se perdendo com o tempo. Claro, tudo faz parte do processo da evolução, né? Mas talvez a gente volte um pouquinho e conecte, porque são coisas que ficaram perdidas e que a gente sente que trouxeram, né, evolução, e que agora, daqui a pouco, a gente começa a se encontrar de novo, começa a fazer esse processo, né, de se abraçar, como tu disse, né, da gente trazer essa conexão do feminino, né, essa roda. Se enxergar em essência, né, que é esse princípio de eu me ver espelhado na outra, me ver espelhado nas mulheres que vieram antes de mim, né, e eu acho que é interessante o que tu diz, né, que era lá de trás, a gente se perdeu no meio do caminho, e hoje é um reencontro, porque eu vejo que esses círculos de mulheres, né, esse movimento de estar em círculo e de resgatar essa ancestralidade, em outro aspecto, ele também vem com uma força, assim, né? Acho que a gente que também está um pouco mais inserida nesse universo consegue também perceber um pouco disso, assim, de que tá voltando esse resgate, né? E também por isso que a gente está aqui falando abertamente, né? Eu lembro de uma fala da Beth, assim, no primeiro, no segundo episódio, de que bom a gente estar aqui falando sobre esses assuntos nessa liberdade, né? Nessa liberdade de eu poder falar e poder discutir, poder levantar questionamentos e poder também resgatar isso e ressignificar, né? E quando a gente fala isso, assim, eu estou lembrando dos eventos que a gente fez, né, dos grupos que a gente acompanhou, e o quanto isso veio forte, né, quando as mulheres chegam no grupo, assim, como isso vem com uma necessidade de a gente de buscar essas verdades, de buscar quem eu sou, como eu sou, e como isso tudo é tão difícil quando a gente está individualmente, né? E aí tu percebe, assim, cada vez que a gente realiza um evento desses,
desde que a gente começou, não sei se tu sente isso, Elisângela, mas assim, o quanto isso nos motiva e nos faz ir adiante, a gente, né, pensando, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, porque tem muita necessidade disso, de as mulheres poderem falar isso e conversar, que não é uma coisa em que a gente se permita sempre, né? Essa troca, né? E a gente se identifica, né? Então, a experiência de cada uma que vem e traz, a gente sempre se identifica. Tem um reflexo ali, tem é muito sempre legal um reflexo, isso, né? Sempre. Diz, nossa, serviu para mim aqui, né? E é bem interessante essa troca, né? E porque não é uma coisa só de nós para com elas, é do grupo todo fazendo essa troca e a gente aprendendo com isso, né? É bem gostoso. Esse é o próprio movimento do autoconhecimento, né? O circular, eu consigo circular essas informações, eu consigo dar movimento para elas, né? Falar, verbalizar e aí encontrar esse fluxo mesmo, né? Esse fluxo cíclico que a gente estava falando antes, né? O círculo, ele é cíclico, né? Porque ele está fazendo voltas. E quando a gente traz esse tema, né, que é o autoconhecimento, é importante essa individualidade, elaborar essa individualidade, mas a força desse coletivo, né, Beth? A força de quando eu tô em coletivo, a gente vinha falando, né, no carro, assim, de quando eu estou unida, é potencial, né? É um potencial maior porque é uma força conjunta, né? De percepção, enfim, de sincronicidade, de sintonia, né? Enfim, de tudo, assim. Então, é esse princípio, né, de dar movimento a esse processo mesmo de autoconhecimento, fazer ele circular, se movimentar, né? Bem bonito. É verdade. E nos faz crescer, né? Sempre. Né? Vamos trazer aqui um questionamento, né? Agora que a gente começa a se ver espelhada na outra, começa a reconhecer essa potência, né, do circular, desse feminino que é o falar sobre as emoções, né? Eu perceber essas emoções tomando forma no meu corpo, começar a elaborar também esses sentimentos, né? Porque a partir dessa percepção do corpo, eu começo a elaborar e conversar com esses meus sentimentos também. Como foi o princípio, gurias, do processo de autoconhecimento, assim, para vocês? Até para gerar essa identificação, né? Gerar esse reflexo na outra. Que a gente fala muito isso nos círculos, né? E cada uma está numa fase, né? Cada uma está numa fase, seja nesse princípio, né? Que é esse lugar de várias informações vão vindo, depois talvez tu não se surpreende tanto, né? Então, como foi o princípio disso, assim? Como começou esse processo de autoconhecimento, de essa ânsia de olhar para si, né, de eu vou começar a me elaborar, peraí, tem algumas coisas aqui que eu preciso olhar, né, uma mudança. Como foi esse início para vocês, assim? Bom, eu vou começar. O meu processo não teve uma virada de chave, assim, né, de dizer foi através daqui, de um curso, através de um encontro, não teve esse processo, mas pequenos processos, né, então pequenos processos, então surgiu uma dificuldade, opa, peraí, tem que haver uma forma de abrir esse leque, né, para que consiga realmente achar um caminho melhor do que eu estou conseguindo olhar. Né? Então, se busca uma terapia, se busca um floral, né? Se encontra alguma coisa que para mim fazia sentido naquele momento, né? E aí, bom, partimos. Esse foi o começo, agora, próxima coisa. Então, não teve uma única, assim, né? São pequenos processos e eu percebo que através dessas conexões de ferramentas que estão disponíveis aí, né? Que é bom, eu acho que agora para isso eu vou buscar isso aqui, né? Então acho que foi, para mim, tem sido. Tem sido, né? Porque é um fluxo contínuo também, né? Contínuo, estamos né? em fases, mas... É isso aí, tem sido. Eu acho que é muito interessante trazer isso, assim, em termos de o que onde é que está esse começo, né? Porque é justamente na troca, né? Para mim, também não teve um momento assim, não, mas eu acho que cada pessoa que a gente vai encontrando, que a gente vai se socializando e que a gente vai buscando, isso vai nos transformando, né? Eu acho que me preocupar com quem eu sou, como eu sou, tem tudo a ver com as trocas que a gente faz, com aquilo que a gente encontra no caminho que a gente vai trilhando, né? Então, podem ser coisas
grandes, podem ser pequenos, né? De repente alguém fala alguma coisa e a gente diz, preciso pensar nisso. Né? Não posso sentido, um gatilho, né? É um gatilho Um para que gatilho. aquilo se desenvolva, para que aquilo cresça. E para mim funciona muito assim, né? Porque eu fico pensando que eu poderia já dizer assim, bom, já estou com essa idade, tá pronto para mim, entendeu? Já fiz tudo, já não tenho mais onde ir. E justamente o que me desafia é a troca, é encontrar, assim como eu encontro em vocês, né, nesse trabalho que a gente tem feito, as pessoas que cruzam a vida da gente no cotidiano, né? E eu acho que para aquelas mulheres que estão nos ouvindo e vão acompanhar esse trabalho, possam perceber isso também, né? Perceber que são pequenas coisas, às vezes, que nos fazem pensar e nos levar para essa... Né? Onde começou tudo isso? Como é que... Talvez não tenha um começo, talvez tenha um cotidiano, mas quando isso acontece no cotidiano, o que é importante? Que a gente esteja atenta, né? A gente não pode estar no mundo da Lua, apesar de que a gente brinca que somos da Lua. Somos de Lua, né? Somos de Lua, mas não é o de Lua de só sonhar. De né? distração. Né? É estar atenta com aquilo que acontece no hoje, né? E nós falamos isso num podcast anterior, que o estar, né? Tu trouxe isso, né, Elisângela? O estar aqui agora me leva para algum lugar. E eu não posso me distanciar do hoje, não posso olhar só lá para trás, não posso querer adivinhar o que está lá na frente, né? Eu estou aqui. O que hoje me deu um start é aquilo que eu preciso para me sentir dessa forma, né? Que bonito, a gente se faz nos encontros. Nos encontros. Né? Em síntese, perfeito. A gente se faz e se refaz até. Perfeito. Né? Nos encontros. Porque eles nos mostram, né? Nos colocam também no ambiente de risco, né? Claro. Porque são as relações, né? Sim. É o encontro com a outra, com o outro, mas também é esse desafio, né? Que a gente volta lá para o princípio, que são as relações, né? A gente se relacionar. Nosso maior desafio, né? O relacionamento, né? Relacionamento. Né? Com certeza, né? E é interessante, né? Perceber esse espelho no outro, porque tu trouxe, né, a questão do desconforto, né? Que o desconforto, ele também me dá um movimento, né? Eu me desconforto e aí eu vou buscar alternativas para sair daquele processo desconfortável, né? Porque a gente busca o conforto, enfim, busca a paz, o equilíbrio, né? No fim das contas, assim. Então, é a partir desse desconforto que é gerado também nas relações, né? Às vezes eu estou espelhando alguma coisa no sentido de comportamento e eu fico irada e irritada com aquilo. Então, é sobre eu me perceber, né? Exatamente. E é interessante, assim, não existe passado nem futuro, né? Existe uma lembrança do passado e uma projeção do futuro. Só existe o aqui ou agora. Esse momento. Esse é o momento. E no podcast anterior a gente falou sobre o meditar, né? Ou eu conseguir meditar ditar essa mente, né? Conseguir conduzir essas emoções também e perceber esse estado de presença, né? E porque é só através da consciência, que é o que a Beth fala, né? A consciência do momento, a consciência do meu comportamento, a consciência sobre as minhas emoções, que eu consigo ter essa válvula de mudança também, né? Para eu ir me adaptando e conseguir fazer esse círculo andar, né? Fazer o processo evoluir. Digamos assim. Evoluir, né? E a gente entra aqui, né? A gente está falando de movimento e de percepção. A gente falou, né, sobre o meditar também, né? E eu vou falar também um pouquinho do meu processo desse princípio, né? No princípio, eu me encontrei já com a dança circular, né? Então, não foi ela necessariamente, mas diferente um pouquinho, né, do processo de vocês, eu tive uma viradinha de chave, assim. E foi através de um retiro, que era um retiro de Páscoa, assim, foram 4 dias imersos. Eu já falei aqui, acho que em um outro episódio, né, sobre esse momento, mas foi esse momento, assim, de imergir, porque esse é o meu funcionamento, né, eu mergulho nas coisas, então é como eu funciono, né, me autoconhecendo, assim. E foi nesse retiro que eu tive o meu princípio, assim, de transformação, né? Depois dali, que foram esses 4 dias imersos em mim, onde a gente trabalhou a criança, né? Trabalhou esse contato com o outro, porque era uma roda de 40 pessoas, então, né? A gente ficava num seminário
e numa escolinha, enfim, no seminário, conhecendo a escolinha que era a metodologia. E foi ali que eu me encontrei com a dança circular pela primeira vez. Né? Essa causadora também de um outro movimento na minha vida, né? Esse efeito assim dominó, né? Que vai se circulando. Então eu lembro assim que toda vez que a gente entrava na nave, que era o espaço de compartilhamento, de partilha, né? A gente entrava dançando, né? E aí dali eu pensei assim, nossa, o que é isso, né? Que legal esse movimento, assim, eu preciso saber mais disso, né? Então eu experienciei ali na prática. E aí depois vim buscar em Bento Gonçalves onde tinha, né, essa dança. Mas foi interessante porque depois desse princípio, depois dessa imersão, né, passaram-se alguns meses, então veio um processo de eu perder o emprego, eu terminar o relacionamento e encontrar um grupo espiritualista que eu, enfim, né, passei um ano assim estudando sobre espiritualidade. Então, uma coisa, né, veio na sequência da outra. Então, o meu momento de virada de chave foi meio imersivo, assim, sabe? Aconteceu tudo numa sequência. Mas, e aí, tu vê, né, que desse desconforto, digamos assim, né, desse processo, meu Deus, a vida tá virando de cabeça para baixo, né? O que eu faço agora? A gente vai buscar se desenvolver. E foi ali onde encontrei a dança circular, que é essa meditação ativa que hoje é onde eu focalizo, né? Onde eu levo para outras mulheres também esse processo de percepção sobre si. Né? Então, vim buscar em Bento Gonçalves, daí participei de um grupo por 9 meses, e aí que veio o lugar da focalização, né? Fazer as formações e me entender nesse lugar de condução e de focalização. Então, foi a partir daí, desse processo de virada de chave, que a dança entrou na minha vida também. Né? O movimento propriamente dito, né? Esse movimento circular. Então, o autoconhecimento faz parte disso, assim. E olha que interessante, né, Julia? Você disse que entrava na nave e tinha entrava que entrar na nave dançar. Então, né, olha só, já começou ali um processo terapêutico, né? Através da dança. Que aí você disse, bom, é por aqui que eu vou, né? É por aí. E a gente vê, assim, né, como essas artes, né, a dança, enfim, a pintura, né? Como isso tudo interfere nos processos de cura, né? De cura do nosso emocional, da nossa criança ferida, né? Como isso tudo se trabalha muito, né? Se a gente aproveitar que isso tá tudo aí, né? Então, a gente pode dançar sozinho, eu posso dançar com um grupo, né? Eu posso pintar, como é que é? De toalhinha de mesa, né? Né? A gente pode usar da simplicidade, eu posso pintar uma tela, enfim, né? Mas todo o processo de arte que a gente pode utilizar a favor né, do nosso autoconhecimento, né? Então, do sentir. Tu vê, quando tu fala em arte, né? Eu acho que eu até já trouxe isso num outro momento, mas assim, antes a gente chegava nesse momento, talvez como a minha mãe chegou, assim, depois de se aposentar, encontrar alguma coisa para fazer, né, a gente propiciou isso para ela, que ela pudesse aprender a pintar e tal. Mas que bom que hoje a gente não precisa mais disso, né? A gente não precisa disso. Esperar se aposentar. Porque veja assim, olha, Júlio, tem espaço hoje no aqui e agora para quem se permite ter esse momento, né, para fazer coisas por si mesma, né? E isso é uma coisa que as nossas ancestrais, e a gente voltando lá um pouquinho, não podiam, né? Então, assim, tinha que ser mulher, mãe, casar, irarará, para depois, quando tivesse mais velhinha, achar alguma coisa para quem se entreter. Dizer eu gosto disso. Eu gosto disso. E que não invalida, né? A gente estava falando hoje isso, que não invalida a gente ser já uma pessoa com uma certa idade que busca isso, porque, aliás, isso é salutar, né? Mas na idade que for, né? Na idade que for, mas hoje as mulheres têm outras oportunidades, né? Para estar nisso, para poderem, né? Vivenciar essas questões, né? Sim. Encontrar os espaços e criar os espaços também. E criar, né? Os espaços porque também. Essa autonomia de também em busca, né? Daquilo que faça sentido, que faça a gente pulsar, né? Enfim, como ele disse no começo, né? As coisas, os desafios vinham vindo e aí eu achava alternativas, né? Então, hoje essa autonomia nos permite isso, né? Com certeza.
Eu estava no papo ontem com uma amiga sobre... Ontem não, hoje de manhã. Dimensão do tempo. Sobre esse lugar do merecimento também, né? Uhum. Que a gente fala sobre permissão, a permissão é sempre a gente que dá, né? Mas a gente sabe que tem várias coisas que são construídas ali no nosso inconsciente, né? E que é esse lugar, às vezes, de não ser merecedor. Então, às vezes, eu não me permito porque eu acho que eu não mereço aquilo, né? Eu não mereço fazer essa exploração, não mereço a felicidade, enfim, né? Não mereço esse conforto. Então, também é uma coisa, né, que vem estruturada nesse inconsciente ancestral. Ancestral, né? Inconsciente coletivo, assim. Mas a gente está podendo experienciar isso, oferecer isso, né? De alguma forma. E sobrepor essas crenças, né? Porque são crenças mesmo, são crenças. né? Que hoje sabemos que somos todos capazes e né? Merecedores disso tudo, né? E a tecnologia, ainda bem, né? Veio para nos ajudar muito nessas questões, né? Porque hoje em dia a gente tem muita coisa disponível também, né? Muita coisa grátis, né? Grátis, pela internet. Pela internet, Nossa, isso aí. Meu Deus. Então, a gente pode aprender fazer qualquer coisa através da internet, né? Então, tá acessível, né? Tá acessível a informação. Antigamente não tinha isso, né? A gente tinha... Se uma passa para outra, né? Se tinha o encontro de roda, se tinha o filó, que aqui na região se fazia o filó, né? Se trocava alguma coisa, né? Agora, se não, né? Você não tinha acesso a essas coisas, né? Demorava muito para chegar tudo, né? Então, agora não, a gente tem sorte, né? Porque a gente está muito melhor do que a geração logo ali, né? Ali, não tão longe ali, assim, tão né? longe. Não tão longe assim. A gente tem máquina até de lavar. Ainda bem, a minha tá estragada, gente. E é bem difícil não ter máquina, que eu ainda não mandei consertar, ainda faz um tempinho. E aí é um processo de também se adaptar, né? Claro, olha, a arte de lavar a roupa. Tudo é terapia. Tudo é terapia, né? Tudo a gente pode criar e aumentar e fazer valer, né? E trazer expressão, né? Acho que quando a gente fala, né, nesse processo de crença, né, eu acho que a gente tem crenças boas e ruins, vamos colocar aqui, né? Tem essas crenças que ficam fixadas na gente, né, que a gente repete padrão de uma forma inconsciente. E aí até nesse exercício com essa amiga era a gente conseguir criar uma nova crença, né? Então a crença é basicamente fácil, simples e leve. Então, a gente quer colocar isso, assim, para não ir para um lugar, às vezes, de dificuldade, né? Porque, às vezes, a gente vai, né? Tenho que me validar com o movimento, com a produtividade, que é o lugar do masculino, né? Eu tenho que fazer para ser merecedora, né? E tem que ser difícil, né? Eu até tenho uma das minhas alunas que ela traz isso, assim, que através também do processo da dança, ela foi percebendo, né? Da turminha que eu tenho semanal, ela foi percebendo esse lugar de cobrança que ela tinha com ela mesma e a crença de que o meu trabalho precisa ser difícil. O meu trabalho precisa ser difícil, precisa ser tortuoso para eu realmente ser merecedora disso, senão não invalida aqui, né? E aí é muito lindo escutar, assim, né? Porque a gente vai percebendo que através dessas ferramentas, né? Da dança circular, desse movimento de eu ter essa rotina de me olhar, eu ter essa rotina de ganhar essa autoconsciência, né? E me permitir essa ferramenta nova também, eu vou dissolvendo essas crenças e sobrepondo outras nesse lugar, né? Então, é interessante, né, também. A dança circular, ela é essa meditação ativa, ela também resgata esses costumes ancestrais, porque a gente dança no círculo, né? E faz todo esse processo simbólico, onde eu revejo, né, isso que está no meu inconsciente, mas é através de um sentir, é através dessa expressão do feminino que a gente fala, né? Eu não vou para minha racionalidade, eu sinto antes e vou sobrepondo essas crenças, né? Então eu trabalho com a minha emoção, eu percebo essa emoção em movimento, né? Porque a vida também não para. Eu percebo esse meu pensamento e começo a lidar melhor com ele e vou reorientando, né, esses lugares da minha vida também, quebrando essas crenças, né? Indo para esse lugar do autoconhecimento, eu me conheço e me refaço, né? Me faço e me refaço. Então
é bonito olhar, né, esse processo de que a gente também vai construindo por meio dessa ferramenta, né, que é esse círculo também. Tu sabe, Julie, que eu faço parte de um grupo de dança, já que, né, tu tá falando da dança, e que eu sempre falei, tanto para os meus colegas dançarinos, como para minha família também, que eu não gostaria de sair do grupo de dança, não só em função da dança em si, da apresentação, né, mas a questão psicológica que aquilo te traz, sabe? Porque você se conecta com a dança, você tem que aprender uma coreografia, né? Então, aquilo te mexe, né? Questão toda neurológica, né? E aí você precisa ficar centrado naquilo que tu tem que fazer. Então, a tua mente não sai dali. Porque se tu errar o passo, né? Você vai prejudicar um grupo todo, né? Você não está prejudicando sozinho, né? Então, tu tem que acertar o passo. Tu tem que... Toda aquela expressão, você precisa sorrir, você precisa mostrar para o público, né? Que você está fazendo aquilo super leve, por mais que seja super difícil. Mas isso te trabalha uma série de coisas, né? Que para mim é grandioso, né? Então, às vezes as pessoas falam, é bacana você ir lá se apresentar. Eu acho que para mim o processo é muito, muito melhor do que a apresentação em si, né? O meu equilíbrio, nossa, porque você trabalha tudo, né? É ponta de pé, sei lá, agora você abaixa, agora levanta, né? Nossa, todo esse processo é grandioso. Que legal. E saindo um pouquinho até da dança circular, né? Depois eu trago um pouquinho mais mergulhada, mas tu traz esse lugar da apresentação, né? Eu fiz, até ontem me reencontrei com essa minha prof, que virou minha amiga, porque a gente vai se encontrando, né, e se conectando e encontrando as similaridades. E eu fiz um tempo de danças urbanas. E foi ali onde eu descobri minha mulher. E tinha todo esse processo. Então, a gente desenvolvia a coreografia, né, e gravava a coreografia. Então, é isso, né, é um exercício... Não só corpo, corpo, mente, né, orientação, tu vai quebrando também, né, indo para esse lugar de coragem, às vezes, né, descobrindo coisas novas sobre si, é um processo de autodescoberta. De autodescoberta. E é bem isso, você se põe, né, você se expõe, então, eu sou tímida, né, mas daqui a pouco você vai lá, encara um personagem, né, e aquela timidez, tu diz assim, mas era o personagem. Nossa, tu te trabalha imensamente, né? Então, é bem essas expressões, como a gente fala, né? A dança como expressão do feminino, né? E realmente a gente faz com que o teu corpo se molde, se solte, fique leve, em paz, né? Todas essas conexões que auxiliam muito no nosso autoconhecimento, no nosso autodesempenho, né? Então, percepção sobre nós, né? E é isso, né? A gente falou, mas volto a falar aqui dentro desse contexto, que as nossas emoções, elas também somatizam no nosso corpo. Então, movimentos, né, esses movimentos quadrados que a gente faz no dia a dia, né? A gente levanta do carro e desce, a gente caminha de uma forma quadrada, né, retinha, e, né, que é o quadradinho. Mas quando a gente vai para dança, a gente circula o nosso corpo, né? Então, eu faço movimentos que no dia a dia eu não faço. Porque a minha realidade urbana, né, a gente pode olhar até para a estética da rua, assim, do urbano, é mais quadrado, né? E a natureza não, a natureza traz essa forma circular, né? Até a própria espiral que ela tá em tudo. E que é o nosso princípio, assim, né? Eu não vou entrar na complexibilidade das geometrias sagradas, talvez seja assunto para um outro podcast, que a gente possa falar sobre isso, que é a geometria que está na natureza, né? As geometrias sagradas. E uma delas é a própria espiral, que ela é esse círculo, né, contínuo, e que está em todo lugar. Então, ela está numa... onda do mar, ela está no nosso ouvido, ela está na nossa digital, ela está numa plantinha, tudo vem desse princípio espiralado, né? Então, quando a gente entra em contato com esse movimento, que também é circular, a gente entra em contato com aquilo que é essencial em nós, e também acorda essas partes, acorda, elabora, né, aquilo que... na verdade, às vezes nos impede de ir para frente, de evoluir, né? Os próprios desafios aí que vêm no meio do caminho, né? E até trazendo agora um contraponto, né? A gente está falando aqui desse movimento de apresentar-se, né? Dessa dança nesse formato. Quando a gente vai para a dança circular, que são os combinados que eu faço, não existe certo ou errado, né? Não existe
o processo de apresentação. Claro que dentro do meu laboratório eu trago essa construção criativa também, porque sempre é um processo novo, porque eu misturo com a criatividade. Mas o princípio da dança circular, né, como essa essência lá da origem dela, que ela foi trazida, né, como estudo pelo Bernard Vosen, até tem o livro aqui, né, que ele traz toda essa simbologia que está por trás. Dentro da dança, o convite é esse. Não existe certo ou errado. Existe eu me conectar e perceber o meu corpo em movimento. E aí entrar em contato com ele, né? Entrar em contato com corpo e mente, né? Porque a mente também faz parte dessa camada que nos habita. E é interessante tu fala essa questão do passo, né? Dessa consciência de que quando eu tô no círculo, né, tem um porquê de ir para a direita e um porquê de ir para a esquerda, né? Quando eu vou para a direita, eu tô trabalhando o meu futuro, eu tô trabalhando a minha lógica, a minha racionalidade. Quando eu vou para a esquerda, eu dou um pulinho, dou um mergulho, né? Dependendo do passo, é um pulinho, é um mergulho nesse inconsciente, nesse lugar das emoções, né? Então, esse passo, ele também me leva a trazer esse contraponto com a vida. Né? Na metáfora ali do círculo, eu vou perceber como é que eu tô lá fora. Se talvez eu tô fora do compasso da música, né? Eu tô acelerando um pouquinho, talvez eu precise olhar para isso lá fora. Então, acho bonito, porque acho bonito, né? Sou suspeita para falar, né? Sim, mas é isso, é sobre a autopercepção, que a gente consegue fazer uma dança normal, sim. Claro que sim, mas aqui a dança circular, ela traz isso como essa premissa, né? De eu me auto-observar, por isso minimizo o meu julgamento e percebo o que aquele passo está querendo me dizer. E claro que as músicas também fazem esse resgate cultural, né? Então a gente vai ter músicas das culturas lá atrás, né? Vai ter música cigana, que eu sei, né? Que você tem algumas coreografias também. Vai ter música xamânica, né? Que vem dos índios. Vai ter música africana. Então ela faz um resgate de muitas culturas ancestrais. E claro que tem também, né? As contemporâneas, enfim, né? Uma Maria Rita, uma Maria Bethânia, que também trazem, né? Esse passo, essa construção mais moderna, digamos assim. Mas o princípio é esse, né? É o círculo e essa meditação, essa autoconsciência que eu trago nesse momento do passo e eu vou me observando e fazendo um paralelo com essa vida, né? E, Júlia, assim, o que eu percebo em muitas pessoas, como eu já estou nesse mundo da dança, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não, a gente convida, né? Olha, vem dançar. Não, mas eu não sei dançar. Né? Tu que já está nesse mundo, assim, né? Porque o que isso tem, o que isso interfere, o que é que representa em mim essa coisa, né? Como assim eu não sei dançar? Qual é a minha barreira? O que é isso, né? Porque a gente tem alguma coisa, sei lá, se o movimento é a espiral e o meu corpo já se conecta com uma naturalidade da natureza ser a espiral, por que para mim é tão difícil, né? Daqui a pouco, eu não sei dançar, então eu nem me permito, né? Esse é um desafio que eu enfrento, assim, e envolvo, né, isso, assim. Eu acho que principalmente por a dança e o próprio círculo, né, a dança circular, trazer essa expressão do feminino é justamente essa resistência, né? Eu resisto a olhar para as minhas emoções, eu resisto a sentir porque o mundo me leva, o mundo, né, no contexto moderno, ele me leva para um outro lugar, que é o lugar do fazer, sem, às vezes, até pensar antes, né? Eu faço. Então, também é uma resistência, né? Eu trago, assim, de uma conversa que tive com algumas pessoas de quem é que quer entrar num processo terapêutico? É difícil tu dizer assim, eu não quero necessariamente olhar para as minhas dores, né? Eu não quero olhar para os meus desconfortos, né? Eu não quero necessariamente ir para um processo de terapia, mas é uma necessidade que vem com essa maturidade, né? Eu vou ter uma vida mais leve se eu olhar para isso. Eu vou ter uma vida mais harmonizada, mais equilibrada. E isso vai me retroalimentar, né, dentro desse processo. Então, acho que é muito esse lugar de resistência com o feminino. E acho que vai também para essa profundeza dessa relação com o nosso corpo. Nem sempre o toque, né, que a gente fez no início, ele é fácil, né? Porque, às vezes, eu não exploro esse corpo, né, na sua profundidade, digamos assim, né? A gente foi muito reprimida, isso também é ancestral, né, por muito tempo. Então, existe uma resistência ali de eu olhar para ele. E, enfim, eu sempre trago, não é sobre saber dançar. A dança circular, né? Não é sobre saber dançar, é sobre eu me permitir um movimento diferente e me investigar, né? Então,
a permissão de novo, né? Essa palavra, eu acho que é a palavra que eu mais falo, porque é sobre se permitir, né? Vocês falando assim, eu pensando aqui nessas duas coisas, essas coisas que vocês colocaram, e fiquei pensando assim, quanto de rigidez, né? De rigidez tem nisso quando eu me endureço e acho que não sou capaz. Né? Não sei dançar. Não sei dançar. É porque eu convidaria, né, as pessoas a olhar para isso assim, o que está me impedindo de fazer isso? Assim, o quanto será que essa rigidez que eu tenho aqui não quero fazer porque não sei fazer, porque estou com vergonha de fazer, porque acho que não vou saber? O que isso, na verdade, dentro de cada um de nós está respondendo, né? Aonde a gente está se escondendo através disso, como tu falou, né? E assim, ó, eu ouvindo vocês falar, eu fico motivada a olhar para as pessoas, né, que estão nos assistindo e dizer assim, venham experimentar isso, porque é muito bom, né? Eu sempre gostei de dançar por influência da minha mãe, que dançava sozinha mesmo, para ela não tinha problema, bota o disquinho, porque no tempo dela era de disquinho, né? E dançava, se movimentava, e isso ficou em mim, mas não só porque eu gosto disso, mas porque eu acho que todas essas coisas que vocês trouxeram têm que nos fazer pensar que a gente pode fazer isso, que a gente tem muito para fazer, né? E não tem idade para isso, né? Não tem idade, não tem nada disso, né? E claro, a gente trabalha aqui com as mulheres, né? Porque é nosso lugar de causa, o meu, né? Sim. Digo com propriedade, mas não existe também restrição, claro, né? É para criança, é para o idoso, para a idosa, enfim, né? Não existe restrição. Não existe restrição, né? E se a gente deseja, por que não, né? Por que não? Pense aí, ó, por que não? Por que não? Porque sim, porque sim. E é muito legal pensar sobre a rigidez, né, Beth? Tu trouxe uma coisa bem interessante, assim, né? O que, eu acho que, né, vai até para uma reflexão, assim, o que nos torna rígida, né? Por que a gente traz esse lugar de não se achar merecedora desse prazer? Sabe? Porque é um prazer. Vamos combinar. É um prazer. É um prazer, é um né? prazer. Eu experimentar meu corpo, eu sentir ele em movimento, né? Eu ter esse momento de pausa, às vezes, do meu cafezinho de presença. Isso é prazer também. Então, eu sou merecedora desse prazer. Eu acho que dá um outro podcast, agora que a gente está inspirada aqui, só falando sobre a questão do prazer, né? E sim, a gente vai para um lugar amplo na vida, né? Não é só sobre prazer sexual, que também dá para conversar sobre isso, sobre essa exploração, que sim, é um assunto um pouco mais delicado, mas a gente perceber que a energia criativa, a energia vital, né, que vem desse chakra aqui da criação, o chakra umbilical, ele é sobre esse prazer de viver, essa paixão, né? Até escrevi umas coisas no final de semana também, nesse fluxo, assim, de eu estar aqui, estar inspirada por estar aqui, né? Eu estar presente, eu conseguir fazer as minhas atividades com esse movimento, né? De quase uma euforia, assim, prazer de viver, vida, né? Energia vital, assim. E é bem isso que tu trouxe, né, Julie? Porque a arte em si, né? Ela tem essa conexão com, né, o paralelo da paixão, né? Então é bem isso, ela libera no nosso corpo, né, como se eu tivesse realmente apaixonado, né? Então o processo de cura, de alegria, de felicidade, né, é o mesmo de quando você tá com as borboletinhas no estômago. É lindo pensar nisso, que poético. Muito bom. Então, né, gente, se a gente se permitir, né, sentir um pouquinho desse prazer, né, que seja, hoje a gente trouxe em especial a dança, né, mas qualquer outra arte, né, podem ser, né, a gente utilizar para realmente liberar tudo isso que está preso na gente, os nossos traumas, né, cada uma tem as suas vivências, as suas experiências, né, mas que a dança pode contribuir para esse processo de cura, né? Isso aí. E a Beth falou uma coisa legal, assim, né? Que venham experimentar. Sim, óbvio, né? Que o convite é esse para os nossos círculos, né? Para o movimento que agora vai ter semanal também. Eu vou falar mais para o final disso. Mas escolha uma música que você gosta. Escolha uma música que te inspira. Vai para frente do espelho, né? Como a gente trouxe a provocação do espelho.
e simplesmente dança do teu jeito. Acolhe os julgamentos que possivelmente eles venham, mas continua isso, né? Esse movimento até circular do quadril para a gente liberar isso tudo que tá ali, né? Às vezes traumatizado, que tá rígido. Vamos ir para esse corpo para liberar isso e conseguir esse outro verso, né? Sair da rigidez e ir para esse flexível, para essa malemolência. E que, claro, né? A gente pode sentir esse prazer imediato, mas a gente está falando também sobre uma consistência nisso, né? De eu conseguir integrar esse movimento mais circular na minha vida, de eu conseguir perceber o valor que tem essa arte semanal, diária que seja, né, dependendo do fluxo de cada uma. Então, eu perceber essa consistência que também vai me levar para um lugar de evolução e de me desenvolver, de me lapidar cada vez mais, né? Então, o princípio é a experimentação, mas a consistência também me leva a essa elaboração, né? É uma ferramenta que tá fácil, né? Vamos escolher uma música e vamos lá dançar. É super fácil. Não tem ninguém me olhando, eu tô só eu e o espelho, né? Que normalmente é eu mesma que me julgo, né? Sim, exatamente. Então, e a gente poder acolher também esse julgamento. Por que ele vem? Eu te acolho, mas eu vou desfazendo isso aos poucos, com amorosidade, né? Porque esse é o princípio, assim, eu sinto, acolho o que vem, depois racionalizo sobre aquilo, né? O próprio princípio da dança, mas que eu levo para a vida, e claro que a gente tem momentos e momentos, né? Mas é sobre esse maleável, assim. Isso aí. Que gostoso esse papo de hoje. Não dá vontade de parar, né, gente? É isso aí, Julie. A Beth trouxe, né, em outro já sobre esse... Acho que é legal, assim, a gente indo para o final, né? E trazer essa experiência com a tua mãe, Beth, de como que era, assim, esses momentos, né? Se alimentar disso também, assim. Do quanto ela trazia essa inspiração, né? Muito, muito. Ela era uma baixinha, gordinha, mas de muita alegria, né? De muita alegria. Isso ficou gravado, assim, na gente por essa disposição mesmo, sabe? De viver. Sabe, de viver assim, e jamais a gente vai esquecer disso. Tanto eu quanto a minha mana, a gente gosta disso, gosta muito de dançar, gosta de música. A vida tem que ter música, tem que ter dança, tem que, sabe? Festa tem que ter tudo isso. Festa completa. É verdade. Que lindo. Eu lembro agora, falando, né, a gente conectando com esse lugar da nossa ancestralidade, dessas mulheres que também nos fazem, né, do que pulsa aqui dentro. A gente tem o Retiro da Dança na Floresta, né, que está indo para mais uma edição agora, mas um deles a minha mãe participou também, assim, e ela foi corajosa de ir para o meio do mato, né, e claro que ela ficou na casa, né, a gente acampou, mas assim, esse sentimento de poder fazer esse inverso, sabe, Beth? De, ok, eu fui para o caminho da dança, né, de uma forma independente, assim, eu encontrei isso no meu caminho, no meu processo de autoconhecimento. E aí, ao mesmo tempo, trazer para ela essa possibilidade de dançar, sabe? De retomar esse contato com o corpo. Foi muito especial, assim, porque... Imagina. Né, tu tava naquele estado, assim, de paixão, assim. Meu Deus, que incrível a permissão da minha mãe, que, né, tem os seus 69 anos. Então, é uma outra geração, é um outro processo, né, que ela vivenciou. Então, é bem interessante trazer o outro verso disso, né? Isso, é verdade. Bem isso. Ai, muito bom, então, gurias. Muito bom, meninas. Estamos satisfeitas por hoje? Satisfeitas por hoje, né? Acho que estamos. Com poesia, com movimento, né? Com esse fluxo do autoconhecimento ser circular. Acho que circulou muitas emoções por aqui, circulou muitas emoções, né? Pelo nosso corpo, informações também. Então, que a gente possa compartilhar cada vez mais. E trazendo aqui, né, no final, reforçando, né, esse lugar dos nossos círculos de cuidado, né, que eles acontecem a cada estação, né? A gente está aqui gerando esse conteúdo motivada por isso também, dia 23 de março, né? Temos uma nova edição aí, e ao longo do ano, né, essas outras 4 fases também. Então, também deixando um convite, né, para as mulheres se conectarem a esses movimentos que fazem essa integração, né, onde a gente pode falar sobre isso, se vulnerabilizar
dançar, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o nosso corpo, sobre aquilo que é ideal para a estação, meditar, trazer os florais, né? Que é essa natureza também que nos acolhe, né? E nos leva para esse lugar de autoconhecimento, potencializa, né? Esse lugar de autoconhecimento. E a gente falou muito da dança, né? A gente também está abrindo uma turma semanal de dança circular, então, né? Eu chamo o projeto de ensaios de si, porque é dança e criação, né? Leva esses dois movimentos. Então, nas quartas-feiras, né? A partir agora do mês de fevereiro, a gente vai ter esse grupo também semanal, que é esse grupo de apoio, né? De investigação de si, né? Ensaios de si, a gente se elabora. Muito Então bem, é isso, os então recadinhos é isso. finais, né? Que eu acho que é importante. A gente ter Recados essas dados. possibilidades, né? Gurias, muito, muito obrigada por hoje. Um arroba bem grande e seguimos aí circulando a vida, dançando a vida. Até a próxima. Até mais.